Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meus caros fiéis, ouvintes do podcast Credo e Razão. Eu sou o Padre Gilberto Ferreira e hoje nós nos aproximamos de um dos mistérios mais profundos e muitas vezes mal compreendidos da nossa fé. Estamos no quinto artigo do símbolo dos apóstolos. Desceu aos infernos, ao terceiro dia ressurgiu dos mortos. Neste artigo, a Igreja nos convida a contemplar o abismo da morte e o cume da glória. Guiados pelo doutor angélico São Tomás de Aquino, vamos entender o que aconteceu com Nosso Senhor entre a Sexta-feira Santa e o Domingo da Páscoa. Primeiramente, é preciso clareza teológica. O que significa a morte de Cristo? Significa a separação entre sua alma e seu corpo, como ocorre na morte de qualquer homem. Mas atenção! São Tomás nos ensina que, embora o corpo e a alma tenham se separado, a divindade, a pessoa do Verbo, nunca se separou de nenhum deles. O corpo no sepulcro estava unido ao Verbo, e a alma que desceu aos infernos estava unida ao Verbo. Mas por que descer aos infernos? Não bastava morrer? São Tomás nos dá 4 razões belíssimas para esta descida. A primeira razão foi para suportar toda a pena do pecado. O pecado traz 2 punições: a morte do corpo e a privação da visão de Deus, que era o estado daqueles que estavam no Sheol ou infernos antes da redenção. Cristo quis carregar tudo sobre si. Ele desceu para expiar a culpa totalmente. A segunda razão foi para socorrer os seus amigos. Meus filhos, Cristo tinha amigos não só na terra, mas também lá embaixo. Abraão, Isaac, Jacó, Davi, homens justos que tinham fé e caridade, mas que aguardavam a abertura do céu. Como um bom amigo, ele foi visitá-los e libertá-los. A terceira razão é o triunfo total. São Tomás usa uma imagem militar. Para vencer perfeitamente o inimigo, não basta derrotá-lo no campo de batalha. É preciso invadir a casa dele e tomar o trono. Cristo venceu o diabo na cruz, mas desceu ao inferno para amarrá-lo em sua própria casa e despojá-lo de seus espólios. E a quarta razão: libertar os santos. E aqui São Tomás faz uma distinção crucial baseada no profeta Oséias. Ó morte, serei a tua morte, ó inferno, serei para ti como uma mordida. Note bem, uma mordida, não uma deglutição. Quando se engole, consome-se tudo. Quando se morde, tira-se uma parte. Cristo mordeu o inferno porque tirou de lá os justos e os santos patriarcas, mas deixou lá os condenados e aqueles que morreram em pecado mortal ou sem a graça regeneradora. Desta descida de Cristo, São Tomás extrai lições práticas para a nossa vida espiritual. Primeiro, a firme esperança. Se Cristo desceu até o abismo para buscar os seus, nós devemos confiar que, se formos amigos de Deus, Ele não nos abandonará em nenhuma angústia. Segundo, o temor e a vigilância. Cuidado com a presunção. Cristo não libertou a todos. Aqueles que estavam em pecado mortal permaneceram lá. Quem morre em pecado mortal fica no inferno por toda a eternidade. Por isso, diz o santo,
Devemos descer ao inferno em vida através da meditação para não descermos lá após a morte. Meditar nas penas eternas nos afasta do pecado. E terceiro, a caridade pelos defuntos. Cristo desceu para socorrer os seus. Nós devemos socorrer as almas do purgatório. São Tomás diz que seria cruel não ajudar um amigo preso. Muito mais cruel é não rezar pelas almas que sofrem. E como as ajudamos? Pelas missas, orações, esmolas e jejuns. Mas a história não termina na escuridão. O credo continua. Ao terceiro dia ressurgiu dos mortos. A ressurreição de Cristo não é como as outras. Lázaro ressuscitou. O filho da viúva de Naim ressuscitou. Mas a de Cristo é única. São Tomás aponta 4 diferenças fundamentais. Primeira, pela causa. Os outros ressuscitaram pelo poder de Deus ou oração de um profeta. Cristo ressuscitou pelo seu próprio poder. Tenho poder, diz ele, para entregar a minha alma e para a reassumir. Lembrem-se, a divindade nunca o largou. Segundo, pela vida. Lázaro ressuscitou para morrer de novo. Cristo ressuscitou para uma vida gloriosa e incorruptível. A morte já não tem domínio sobre ele. Terceiro, pela eficácia. A ressurreição dele é a causa da nossa. Ele é as primícias, nós somos a colheita. Quarto, pelo tempo. Ao terceiro dia, nem cedo demais, para que não duvidassem que ele morreu de verdade, nem tarde demais, para que os discípulos não perdessem a fé. E o que isso tem a ver conosco hoje, aqui e agora? São Tomás encerra com um apelo à nossa conversão. Ele nos fala de uma ressurreição espiritual. Assim como Cristo saiu do túmulo, nós devemos sair do túmulo do pecado. E há 2 condições para isso, segundo o doutor Angélico. Primeiro é não tardar. Cristo ressuscitou ao terceiro dia, não esperou muito. Há pessoas que dizem, vou me converter quando for velho. Cuidado. O venerável Beda nos lembra, quanto mais tempo o diabo possui uma alma, mais difícil é libertá-la. Não deixem para amanhã a confissão que podem fazer hoje. Segundo, ressurgir para não mais morrer. De nada adianta confessar e voltar para a lama. Devemos ressurgir para uma vida nova, de justiça e santidade, evitando as ocasiões de pecado. Meus caros, o sepulcro está vazio, mas o trono de Deus no céu está ocupado. Que a descida de Cristo aos infernos nos dê o santo temor de Deus e a caridade pelas almas do purgatório. E que a sua ressurreição nos dê a força para rompermos hoje mesmo com a morte do pecado. Eu sou o Padre Gilberto Ferreira. Permaneçam na graça de Deus e na sã doutrina. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amém.